Olha ele aí, ó. Põe aí, pode abrir. O Novo aposta em Salles, defende Bolsonaro e fala em chapa Tarcísio Zema em 2026. Pode baixar aí. Tá aí, ó. Aliás, o Lobauer teve com a gente aqui, o Christian Lobauer, excelente, cientista político, excelente. Excelente, um dos melhores cabeças do país também. Teve aqui, vai voltar. Ele teve aqui, estava com compromisso, mas vai voltar. Teve no Carnaval, inclusive. Que a pessoa que se dispõe a discutir política no Carnaval, Salles, realmente merece aí todo o nosso respeito e admiração. Então, volta lá para a matéria. Volta para a matéria. Tá aí, ó. Assumiu a presidência estadual aí do Novo, né, em São Paulo, com a missão de reposicionar o partido à direita e ampliar sua relevância eleitoral em 26. Tá? Então ele afirma que a legenda vive aí um renascimento após a saída de João Amoedo e admite que o apoio ao impeachment de Jair Bolsonaro foi um erro estratégico. O grande erro do partido foi ter encampado o impeachment de Bolsonaro e é quase inexplicável assumir uma pauta dessa, quando a gente trabalhou tantos anos para combater o PT, disse o Lobauer à Folha, destacando que a legenda agora está mais madura e consolidada no campo da direita. Então tá aí, o ex-vice na chapa presidencial de Amoedo, aí o Lobauer chegou a deixar o Novo, mas retornou em 22. O partido que chegou a ter 50 mil filiados pagantes em 20, viu esse número despencar para 13 mil em 21. Em 22, elegeu apenas 3 deputados federais, ante 8 lá de 2018. O Lobauer também defende que não houve aí tentativa de golpe por parte do Jair Bolsonaro e prega, então, a anistia para os presos de 8 de janeiro. Apesar disso, admite que o ex-presidente deve ser condenado. Bom, este julgamento totalmente político, blá, 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 blá. Tá, o que ele fala? Ele fala aqui o seguinte, caso o Tarcísio deixe o governo de São Paulo para disputar a presidência, ele aposta que aposta no ex-ministro Ricardo Salles como candidato ao Palácio dos Bandeirantes. Para ele, a direita tem poucos nomes competitivos no Estado. E Salles teria boas chances aí, tanto para o governo quanto para o Senado. Eu estou com o Ricardo Salles aqui, do meu lado. E aí, é verdade esse negócio? Como é que você avalia esse cenário? Ainda está tudo muito incerto, né? O Tarcísio quer vir para o governo mais um mandato. O Bolsonaro quer recuperar os direitos políticos dele para concorrer em 2026. Mas hoje a gente tem um negócio chamado STF, né? Que me parece que é quem vai decidir quem pode ou não pode concorrer em 2026, o que é um completo absurdo. Mas a gente tem que lidar com essa situação. Vocês que são políticos profissionais, vocês têm de se preparar para vários cenários. Então é importante fazer projeções, negociar, costurar palanques para não chegar em 2026 sem ter feito o dever de casa. Pois é. Bom, primeiro, hoje eu sou candidato ao Senado. Então, sou candidato, não, pretendo ser candidato ao Senado. Pré-candidato. Pré-candidato ao Senado lá no meu estado de São Paulo. O que está acontecendo? O candidato natural da direita, candidato mais forte, mais legítimo, com aspiração da sociedade, obviamente é o presidente Bolsonaro. Não há dúvida de que o Bolsonaro, se houver justiça nesse país, não ficará inelegível para as eleições de 2026. Entretanto, nós acabamos de conversar com o Eduardo Bolsonaro aqui. O Eduardo, se essa minha premissa fosse verdadeira, o Eduardo não estaria exilado nos Estados Unidos nesse momento. Então, não é um crime de lesa majestade ou lesa pátria você conjecturar que existe grande chance dessa situação do Supremo Tribunal Federal não se alterar a tal ponto que o presidente Bolsonaro fique ou continue inelegível, situação que está agora. Nós não queremos isso, estamos trabalhando para que isso não aconteça. Repito, se houver justiça e houver um mínimo de respeito aos fatos e não à narrativa, ele não continuará inelegível, conseguirá reverter isso no TSE e eventualmente manter essa reversão no Supremo Tribunal Federal, mas esse atual cenário do Supremo não indica que eles tenham, na sua maioria, né, tirando os votos do André e do Cássio, tenham predisposição em fazer isso. Sobretudo se você considerar que a manobra processual recente foi para manter esse julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, onde sequer o Bolsonaro teria um voto, porque ali todo mundo é contra o Bolsonaro.
Então, diante deste fato, e só diante deste fato, é que se considera a hipótese do Tarcísio ser chamado a ser candidato. Eu não posso dizer que ele será, que ele aceita, que não aceita. O fato é que no campo das alternativas, ele é uma alternativa, assim como o Romeu Zema, que é um governador reeleito com grande margem de votos em Minas Gerais, que é um colégio eleitoral importantíssimo, e acho que foi nesse sentido que o presidente do Novo, Christian Lobauer, que é uma pessoa excepcional, disse, olha, eu acredito que o Bolsonaro é inocente, acredito que ele deveria concorrer, mas não dá para contar com essa certeza absoluta. E se isto não acontecer, quem concorrerá? Você tem o próprio nome do Eduardo, que esteve aqui conosco agora há pouco, que seria alguém da família Bolsonaro para concorrer, e alternativamente um nome seria o Tarcísio. E nesse caso, o que o Christian quis dizer? Que o Zema poderia se colocar como vice do Tarcísio para somar o colégio eleitoral de Minas com São Paulo, que são os dois maiores colégios eleitorais do Brasil. Nesta hipótese, se o Tarcísio vai a presidente, aí eu deixo de ser pré-candidato ao Senado, na visão que o Christian já corroborou, e iria para ser candidato a governador do meu estado de São Paulo, que eu conheço muito bem, já fui secretário lá mais de uma vez, deputado federal, ministro, tudo. Então, mas isto só nesta condição de inúmeras possibilidades e senões. Então é importante deixar claro, opção número 1, pela qual todos nós trabalhamos e torcemos, é para que seja o Bolsonaro o candidato, inclusive porque, além de todas as considerações qualitativas, você tem uma questão quantitativa. Ele é o candidato com maior chance de vencer o Lula. Mas precisa combinar com os russos, que nesse caso é o Supremo Tribunal Federal. Então, é por isso que o Christian fez essa projeção de hipótese, né, que está espelhada nessa matéria aí que foi trazida. Entendi. Você quer comentar, Ari? Quero. Então comente. Mas comente rápido, que a gente já vai encerrar. Concordo com o deputado, mas eu faço um porém. Eu vou começar positivamente. Eu gostaria de ver o deputado senador por 8 anos. Porque ele tem um conjunto de articulação, de argumentação política, que é mais do que o executivo. Não que seja pouco, o governo de São Paulo é muito, mas 8 anos no Senado, jovem como ele é, eu acredito que seria. Por outro lado, eu acho que o Tarcísio tem uma facilidade, um capital político muito forte no estado de São Paulo, carrega muito. Agora, se não tiver nada, eu vejo uma composição de Minas. Eu vejo a composição do Zema. Por que o Zema? Minas tem uma tradição política muito importante no Brasil. E uma tradição política do Zema, com o Novo, com os políticos novos, com a nova geração de políticos mineiros que estão surgindo, seria uma injeção muito forte na campanha eleitoral, no conjunto de alianças que vai ser formado nessa campanha eleitoral. Então eu acharia o Zema. Agora, me perguntaria, a alternativa proposta também vai. Eu estou dizendo, é uma opinião política com o que eu tenho visto no Brasil. Ou seja, um mineiro com a capacidade de articulação, com o sentimento mineiro de política, dentro desta composição, onde nós tivéssemos um Senado que começa com Salles, com Marcelo Van Hatten, com esse conjunto, é uma outra visão política do Brasil. As proposições que nós passaríamos a trabalhar de rearranjo político do Brasil e econômico seriam mais fáceis, melhores de serem feitas. Agora, como disse o Salles também, antes de mais nada, Bolsonaro, porque eu não consigo imaginar uma evolução política no Brasil sem o Bolsonaro candidato a presidente. Ou seja, é necessário. Excelente. Deixa eu perguntar se o Hugo quer fazer o último comentário aí sobre essa questão. Até para trazer um pouco dessa perspectiva do mercado sobre esses nomes todos. Tudo que se debateu agora, né, nessa pauta do Partido Novo, e quando a gente vê os nomes e o que o mercado procura, é muito esse lado de previsibilidade, o lado de constante reforma macroeconômica e microeconômica do Estado também, redução da interferência, né, de burocracias ali, facilitar a vida do investidor, do empreendedor e, claro, também do funcionário, né, do empregado, para que no final do dia ali, Dantas, a gente veja
um país onde a gente consiga usufruir de um bem-estar econômico e social, né? Então, na minha leitura, o candidato que entregar isso e uma pauta de segurança em conjunto, porque é um problema que aflige todos nós aqui, é o cara favorito para se eleger. Sem dúvida, você tem um nome forte do Bolsonaro ali, claro, ele precisa estar de volta no páreo, mas se ele permanecer por questões que a gente vem falando aqui de juristocracia, que infelizmente vem interferindo no Brasil, a gente tem bons nomes do lado da direita, e ficou bem claro que do lado da esquerda não tem, né? O Haddad, horroroso. O Lula já nem tem mais condições aí, né? A gente vê os discursos que ele fez recentemente na Petrobras, falando que não bebia gasolina, bebia álcool, completamente, nitidamente ali, fora de si, não conseguindo mais organizar politicamente. Na verdade, nunca organizou, né? Sempre foi no toma lá da cá. Mas nem isso ele consegue mais fazer hoje. Então, assim, é meio que um jogo de só ir levando, claro, cuidando para que não tenha esses proselitismos eleitorais que a esquerda está tentando fazer, mas se não é só ir devagar, e tanto que o mercado vem respondendo a isso já. A gente viu Bolsa voltando aos 130 mil pontos, as ações valorizando, meio que o mercado já desenhando e caminhando para um cenário que é o que eu estou falando e compartilhando com vocês aqui. Então, nomes, aí pode ser Zema, pode ser Tarcísio, pode ser Ratinho Júnior, mas tem que ser pessoas com essa construção, com essa pauta, que isso vai gerar um crescimento estrutural. Acho que o que o governo Bolsonaro, em conjunto com Paulo Guedes, criaram, e, claro, antes com Temer vindo, foi a preparar o Brasil para um crescimento estrutural maior, né? O marco do saneamento, cabotagem, marco do gás, a desburocratização, né? A lei do empreendedorismo, todos esses elementos aí têm que continuar. E é isso que o mercado busca, e esse candidato é o que o mercado vai apoiar, não tenha dúvida disso. Então pode ser o Bolsonaro ou pode ser qualquer um outro, mas tem que ser um cara alinhado com isso. Tem que apoiar alguém que queira, que busque justamente essas reformas que melhorem o ambiente de negócios no Brasil, né? O que deve incluir, e aí eu vou cobrar de todos os candidatos, deve incluir a reforma do judiciário, tá? Pessoal do parlamento aí, pessoal que vem para a Câmara, para o Senado, reforma do judiciário, vocês têm que bater nessa tecla, tá? Muito nessa tecla, porque o judiciário hoje é a fonte de maior insegurança jurídica do país. Insegurança jurídica afasta investimento, sem dinheiro a roda da economia não gira, não tem emprego, não tem dinheiro circulando, não tem consumo, não tem nada. Aí o que tem é proselitismo dessa turma aí que vai destruindo a riqueza, né, de uma nação inteira. A gente tem de reagir a isso.